Amém. Para nós é motivo de alegria nós estamos aqui nesta tarde juntos na rede social para nós comentarmos, sobre este futebol, essa bola que ocorreu agora, esse campeonato. Foi muito emocionante, Foi muito emocionante. Mas tudo pode acontecer, Tudo pode acontecer. É claro que a gente torce, Mas é um campeonato. São jogos. E a gente, enfim, cremos que só Deus mesmo é quem sabe quem vai ganhar. Nós ficamos só na expectativa, mas foi muito emocionante, Graças a Deus. E nós pedimos a Deus que esse jogador Davi, gostei muito dele quando ele... Muitos desses jogadores que estão lá, eles têm fé em Deus, São pessoas que têm fé em Deus, pessoas batalhadoras, tiveram uma infância pobre, sofrida, uma infância, enfim, e estão onde eles estão por mérito, Por mérito deles e de Deus, que Deus colocou eles lá. E eles correm, estão atrás de um sonho, de um desejo, de ganhar títulos, Títulos e mais títulos. Então, e também a felicidade do brasileiro, todo o Brasil, o mundo todo, enfim. Então, realmente a gente fica com o coração na mão. Mas graças a Deus deu tudo certo, Deu tudo certo, graças a Deus, mas a gente devemos pensar que é uma competição e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, tá? E claro que a gente quer que sempre a gente saia na frente, etc, etc. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém. Deus sabe todas as coisas. Nos resta só pedir a Deus que abençoe. Abençoe essa nação, abençoe este planeta. Todas as seleções, todos os jogadores que vieram dos outros países, Todos, tá bom? Todos. Mas só um que vai levar a taça, Só um que vai, só uma seleção, só uma nação que vai levar a taça. Infelizmente não tem para todo mundo, não é verdade? Então, mudando de assunto, nós vamos ler a Bíblia no livro de Apocalipse. A Bíblia fala sobre a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que o apóstolo João, ele viu o céu aberto. Ele viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. E ele viu um cavalo branco. Ele viu o céu aberto. E ele viu o quê? Ele viu um cavalo branco. Amém. E que estava sentado sobre ele, tinha uma pessoa sentada sobre esse cavalo branco, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Amém. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Diz a Bíblia, não é eu. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Diz a Bíblia, não é eu, que ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E diz a Bíblia, e não é eu, que seguiu um exército que há no céu, em cavalos brancos. Esse exército que há onde? No céu. Em cavalos brancos, vestidos de linho fino,
branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E diz a Bíblia, não é eu, que ele mesmo é o que pisa o lagar do vil, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E viu um anjo, ele viu um anjo que estava no sul. E diz a Bíblia, não é eu, que clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E diz a Bíblia, não é eu, que ele viu a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Diz a Bíblia, não é eu. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Essa é a vitória de Cristo, de Jesus Cristo, sobre a besta e sobre o falso profeta. Essa aqui é uma grande vitória. O adversário de Cristo é a besta. O adversário de Jesus é o falso profeta. Mas Jesus vai com o exército que está no céu, vai guerrear e vai vencer. Está bem claro aqui a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta, bem? Então essa é a vitória que nós, os cristãos da terra, esperamos. Não é uma vitória terrena, mas uma vitória celestial. Amém? É um sonho, um desejo que nós temos de quê? De agradar o coração de Deus. E a Bíblia diz que agradar o coração de Deus é andar na justiça, na equidade, na santidade, é falar a verdade para com o seu irmão, como se fosse o próprio Deus que estivesse ali. É guardar os mandamentos da lei de Deus, né? Guardar os mandamentos da lei de Deus, honrar o pai, honrar a mãe, honrar as verdadeiras viúvas, porque naquele tempo a gente observa que até tinha as falsas viúvas, que não tinham idade de ser viúva e elas queriam o rancho, o benefício, alguma coisa dada pela igreja, e elas se passavam por viúvas, mas na verdade elas não eram viúvas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, honra as verdadeiras viúvas. Aí tinha todo um requisito, um critério para que a viúva fosse realmente, teria uma investigação se aquela mulher ali realmente entraria dentro do critério do apóstolo Paulo, que foi esposa de um só marido, criou filhos, criou netos, exercitou piedade, etc, etc, etc. Não escreva uma viúva por menos de 60 anos de idade. Então teria todo um requisito, um critério para que uma viúva fosse realmente considerada viúva diante de Deus e diante dos homens. Amém. Para poder pegar aquele benefício ali. Aquele benefício.
li ontem, essa passagem está lá em Timóteo, essa passagem da Bíblia, está em Timóteo, nas cartas de Timóteo, né? Nas cartas de Timóteo, que fala da verdadeira viúva de Deus. Amém. Acerca dos velhos e viúvos, não é para a gente repreender asperamente os anciões, não é. Mas nós devemos admoestar-nos como os pais, ao jovem como a irmão, às mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs em toda a pureza. Aí ele diz, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro exercer piedade para com a sua própria família. Exercer o quê? Piedade. Piedade é agradar o coração de Deus. Com quem? Com a sua própria família. Amém? Sua própria família. E a recompensar os seus pais. Por quê? Porque isto, diz a Bíblia, não é eu. É bom e agradável diante de Deus. Diante de Deus. Recompensar os seus pais. Recompensá-los. Recompensá-los. Amém. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus. E persevera. Existe a verdadeira viúva, ela existe. Ela é desamparada. Se ela for desamparada, se ela não tiver ninguém, elas têm que esperar em Deus e ela precisa perseverar de noite e de dia em rogos e orações. Mas aquela viúva que ficou sem o esposo, que vive em deleite, ela vivendo está morta, diz a Bíblia, e não é eu. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Nós, as viúvas, sejamos irrepreensíveis. No caso, nós não, porque eu ainda não sou viúva, graças a Deus. Nem vou ficar tão cedo. Espero que Deus dê longa vida para o meu marido. Amém. Peço a Deus que Deus lhe dê uma longa vida. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e pior do que o infiel. Aí ele diz que nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só quem tenha sido mulher de um só marido. Não, uma viúva que teve 5 maridos não é viúva. Tinha que ser mulher de um só marido. Tendo testemunho, aí tem que ter testemunho de boas obras, se ela criou os filhos, se ela exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se ela socorreu os aflitos, se ela praticou toda a boa obra. Essas são as obras das servas de Deus. Testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, e se praticou toda a boa obra, mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendo também a andar ansiosas, de casa em casa, e não só ansiosas, mas diz a Bíblia, e não é eu, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque, diz a Bíblia, não é eu, que já algumas se desviaram indo após Satanás. E se alguém crente ou alguma crente tem viúva, socorras e não sobrecarregue as igrejas para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Amém? Está escrito em 1 Timóteo, capítulo
5 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.